Olá, boa noite. Boa tarde. Olá. Deixa eu colocar. Tudo bem, meninas? Boa tarde. Boa tarde. Ué, na última aula tinha mais pessoas? Tinha. Tá faltando a Duda. Eu acho que o Emanuel. Boa tarde. Boa tarde. Então, galerinha, hoje a gente vai continuar a matéria lá sobre óptica. Então, só vou enviar aqui o slide e já vou colocar aí para vocês. Deixa eu fazer a chamada enquanto vai enviando. Internet não consegui enviar. Só um minutinho, tá, gente? Porque eu não estou conseguindo enviar para o celular o slide. Só um minutinho. No seu tempo sem pressão, professora. Acho que deu. Opa, vai. Então a gente vai entrar na parte que vai começar as fórmulas. Hoje. Hoje vai ter um pouco que a gente vai ver sobre velocidade da luz. Um pouquinho só, né? Muito não. Professora, o problema da física é as fórmulas. Fora isso, a matéria em si é interessante. Verdade. Mas as fórmulas também é só gravar que dá tudo certo. Gente, não tô conseguindo enviar o negócio. Ai, meu pai.
Deixa eu ver se eu colocar aqui vai dar. Só um minutinho, galerinha. Problemas técnicos. No seu tempo, sem pressão, professora. Então, bora lá. Oi, Emanuel. Então, a gente parou. Acho que a gente ia entrar na parte de velocidade da Oi, luz. professora. A gente tinha passado corpos opacos. Professora, ontem acabou que eu acabei dormindo no sábado. Acredito. Ai, ai. Aí eu acordei, era 4h12. Eu falei, olha, que até aula, gente. A gente fez essa atividade. Nós falamos disso aqui também, né? Corpos transparentes, translúcidos também. Mas depois você vai mandar o slide no grupo, não vai? Aí, Já mandou. aqui, ó. Depois eu mando lá, tá? Tá, já, beleza. Então, hoje nós vamos ver sobre a velocidade da luz. Então, para que serve, primeiro? Para que serve a gente saber a velocidade da luz? Ela serve para, primeiro, indicar o espaço em que as ondas ali eletromagnéticas percorrem, né, a cada segundo. As ondas, gente, eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, que a gente fala. Então, é naquele que não existe nenhuma matéria, né? E ele tem essas ondas, ela tem uma velocidade constante de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, tá? Então, ela é simbolizada também pela letra C. Então, toda vez que vocês verem C é a velocidade das ondas eletromagnéticas, aproximadamente 300 milhões, tá? Por que ele tem essa representação com a letra C? Por causa do latim, que é a palavra celeritas, que significa velocidade, que significa rapidez também. Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre a história de como que surgiu essa questão da velocidade da luz. A velocidade da luz é um objeto de estudo através de um experimento primeiro lá de Galileu Galilei, que ele mediu o tempo que a luz de uma lanterna no alto de uma montanha levava para chegar em uma outra montanha que estava a 2 quilômetros de distância. Então, ele quis tentar medir, né, a velocidade dessa forma. Que conclusão que ele chegou? Ele viu com esse experimento que o intervalo ele era muito pequeno, né? Ele era minúsculo para conseguir ser calculado. E que ele também não tinha, naquela época, recursos tecnológicos disponíveis, né? Então, naquela época ainda não tinha tecnologia suficiente para ele fazer essa medição. E aí veio, nos anos de 1800, 1820, mais ou menos,
veio aí uma definição mais próxima da velocidade da luz, que é conhecida na atualidade, que foi por meio de um experimento com um espelho, que era semi-refletor, e uma roda dentada. Coloquei aí para vocês o desenho aí à direita, para vocês terem uma noção do que é. Então, uma roda dentada que é giratória, que foi feito pelo físico Armand Fizeau. Que ele conseguiu o quê? Ele conseguiu capturar medidas muito mais precisas fazendo esse experimento. E aí ele chegou à definição de velocidade da luz, que tem uma diferença ali, mais ou menos menor que 10% em relação à medida que a gente tem hoje, tá? Então, foi o mais próximo que ele conseguiu chegar na época. E outra coisa, a propagação da luz, ela pode acontecer em diferentes meios, né? Só que a velocidade com que a luz se propaga, ela depende da propriedade desses meios, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Um outro ponto importante é a questão do ano-luz. A gente até chegou a dar uma leve estudada sobre isso, se eu não me engano, né? Quando ainda era presencial. A gente viu, sim, a primeira matéria. Isso, sobre anos-luz, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o céu, quando está à noite, a gente observa ali vários corpos celestes, digamos assim. A gente consegue ver alguns planetas, a gente consegue ver algumas estrelas, né? Que estão ali bem distantes de nós. Só que, imagina se você tivesse que medir a distância entre nós e essa estrela ou esse planeta que você consegue enxergar à noite. E a gente utilizasse somente as unidades de medida que a gente tem, por exemplo, metro ou quilômetro. Os números eles iam ser muito, muito gigantes, né? Iam ser muito grandes. Por isso que surgiu, então, a questão do ano-luz, justamente para dar uma abreviada, digamos assim, nesses números. Geralmente, gente, as pessoas confundem muito, porque elas veem aí, né, a palavra ano e acaba confundindo aí essa unidade de tempo, né, com outras coisas. Mas ano-luz, ela é a unidade de distância, tá? Ela não é a unidade, por exemplo, velocidade, ela é uma unidade de distância e pode ser definida como a distância percorrida pela luz no tempo de um ano. Então, muitas vezes as pessoas confundem. Elas acham que isso é a velocidade, mas não, é a distância no tempo de um ano. Por isso chama ano-luz, tá? Como que a gente pode calcular? A gente pode calcular, para a gente saber como que equivale um ano, né? Eu cheguei a explicar, mas vou falar um pouco mais resumido essa parte. Para a gente saber quanto que equivale, né, um ano-luz, a gente tem que multiplicar a velocidade da luz pelo número de segundos que existe num ano. Então, eu fiz já uma continha aqui, vocês não precisam fazer. Eu cheguei ao resultado que um ano, ele tem 31.536.000 segundos. Então, a gente pega o quê? A gente pega aquele valor que eu falei para vocês, que se a gente converter, né, a gente tinha lá o valor de aproximadamente 300 milhões, né, de metros por segundo. Aí eu passei, em vez de ser metros, eu passei para quilômetros. Então, se a gente converter de metros para quilômetros, nós vamos ver que a velocidade da luz, então, é 300 mil quilômetros. Isso para ficar mais fácil, o número não ficar tão grande, por isso que eu passei de metros para quilômetros. Então, 300 mil quilômetros, vezes esses segundos, 31.536.000 segundos. Se a gente fizer na calculadora, a gente vai chegar aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Então, se um ano-luz, ele equivale ali, né, aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros, por exemplo, quanto, por exemplo, quando alguém fala aquilo ali está a 2 anos-luz de distância? Então, é só você pegar esse valor, multiplicar por 2. Então, dessa forma, eles conseguiram ter uma unidade de medida que abreviasse mais quando a gente está em uma distância muito grande de algum
corpo celeste, né? Alguma coisa assim. Então, é muito utilizado na astronomia esse tipo de medição. Agora, vamos aprofundar mais sobre os fenômenos ópticos. O que são esses fenômenos ópticos? Eles são eventos que são observáveis a olho nu. Então, a gente consegue enxergar esses eventos, tá? Então, é a interação que a luz tem com a matéria, em que ela está sendo refletida, por exemplo. Então, entre os principais fenômenos ópticos, a gente pode destacar a reflexão, a refração, a absorção. Então, a gente vai ver sobre esses na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Primeiro, reflexão. A reflexão da luz, gente, ela que é responsável para a gente conseguir enxergar a maior parte dos objetos que estão à nossa volta. E a maioria desses corpos, né, que estão às nossas voltas, elas são fontes secundárias, né? Então, a gente chama ele de corpos iluminados. Não são corpos que têm luz própria, não produz luz própria. Eles apenas estão refletindo os raios luminosos que estão chegando até eles. Então, são fontes secundárias. Quando eles incidem sobre uma superfície, por exemplo, uma superfície áspera, a luz ela vai sofrer uma reflexão difusa. Então, o que vai acontecer? Os ângulos de incidência, presta atenção na ilustração que eu coloquei para vocês conseguirem entender. Os ângulos de incidência e de reflexão, eles são diferentes. Então, a gente não consegue enxergar as imagens que são refletidas nessas superfícies. Quando são superfícies que têm, né, relevo, que são ásperas, por causa disso, a gente não consegue enxergar as imagens que são refletidas nessas superfícies. E quando é uma superfície mais lisa, uma superfície bem polida, bem lisinha, então, aí sim já é possível que ela reflita a luz de uma maneira muito mais regular. Então, os ângulos de incidência, vocês têm que conseguir entender, gravar também esse tipo de vocabulário, tá, gente? Quando eu perguntar para vocês, vocês têm que me falar exatamente assim, ó, o ângulo de incidência e de reflexão. Quando né, numa superfície lisa, esse ângulo de incidência e de reflexão, ela vai ser igual. Então, esse tipo de reflexão vai permitir que a gente enxergue ali as imagens que são refletidas nesses objetos. Por exemplo, você olhando num espelho, uma superfície lisa, né? Por exemplo, imagina se que esse espelho quebrou, ele ficou cheio de... Sabe quando o seu celular, ele fica todo cheio de... De vidro, né? Na tela? Sei. Trincadinho. Fica todo, né? Irregular ali a superfície. Fica muito mais difícil de você conseguir enxergar uma mensagem no WhatsApp, mexer nas redes sociais. A imagem não reflete tão bem, porque aquela superfície ali, ela está irregular. Então, isso é o que a gente chama de difusa, irregular, né? Mas quando está mais lisa, quando ela está lisa, né? Quando ela está polida, a gente já consegue enxergar bem. Então, é quando a gente olha no espelho, é quando a gente pega aquelas bandejas, por exemplo, de prata, que está bem polida, você olha assim, você consegue ver exatamente sua imagem sendo refletida ali. Então, a diferença de uma para a outra é essa. Aí, para a gente fixar mais, vocês vão pegar a apostila e a gente vai fazer juntos essa atividade. Então, peguem aí a apostila, página 303. 303? É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso. 303. Vocês vão ver aí essa imagem, né? Tem aí a ocorrência de reflexões regulares e difusas. Então, vocês vão identificar para mim, gente, quais são as reflexões regulares que a gente tem aí e quais são difusas. Então, Posso falar uma? Oi? Posso falar uma? Pode falar. A regular é a água.
E o barco tá apoiado. Ó, a gente pode falar que a água, na verdade, ela não é totalmente regular, ela é quase regular, tá? Porque a gente não consegue ver a imagem bem nítida. A gente pode falar aí, observando essa figura aí, a gente pode dizer, por exemplo, que os vidros, tá vendo que nos prédios ali tem os vidros, né, das janelas? Então, os vidros têm uma reflexão regular. Temos também aí, né, igual a Isabela falou, a água. Vocês podem colocar aí na resposta que é uma reflexão quase regular, tá? A água, ela é quase regular, tá mais para regular do que para difusa, mas ela é quase. Quando ela tá aí refletindo, né, esses barcos e tal. Então, coloca aí, quase regular. E difusa? Difusa, gente, é aquilo que não tá, que os raios de luz do objeto, os raios de luz refletidos, elas batem e voltam. E voltam de uma forma totalmente irregular. Então, elas não conseguem refletir. Seriam as luzes dos postes, por exemplo? Esses mastros, né? Esses postes que tem aí, É. pode ser. A gente pode colocar também, gente, até o barco, por exemplo. Ele não consegue, né, refletir. As casas que estão aí, né, esses prédios que estão ao redor. Que mais? É mais isso mesmo. As árvores, né, professora? Isso. A gente pode dar infinitos exemplos aí, tá? Então, vocês podem colocar aí uns 3 exemplos, que tá bom. Vou dar aí 1 minutinho para vocês responderem e a gente vai continuar. Tá quase acabando a matéria de hoje. Ok, gente? Responderam aí já? Então, vou continuar. Agora, sobre refração. O que é isso, gente? Refração da luz, ela é a mudança na direção de propagação que aquele raio luminoso sofre. Então, ele vai passar ali, né, de um meio transparente para outro. Então, ele vai passar, diferente deste daqui, que bate e volta. Então, faz esse reflexo, bate e volta, tá vendo? Esse daqui, ele passa. Ele passa ali por um meio transparente. Tá? Então, é a mudança de direção de propagação que sofre um raio luminoso ao passar por de um meio transparente para outro, tá? E também pode ser de forma regular ou difusa. Aí na ilustração que eu coloquei, tá bem explicadinho. A gente vê aí na regular. Esse feixe, né? O raio luminoso, ele passou e ele não foi, a direção dele não foi o quê? Mudada. Então, ele continuou. Quando é difusa, ele já passa de uma forma mais irregular. Então, quando você olha a refração difusa, você não vê a imagem tão nítida assim, tá? Então, a diferença de reflexão e de refração é o quê? A reflexão, ela não passa, então ela bate e volta. E a refração, ela já vai passar. Então, passa pelo meio, atravessa o meio. E aí, do outro lado, ela pode ficar de uma forma regular ou de uma forma difusa ou irregular, tanto faz. Tá bom?
nós Tá temos aí joia. a absorção, que é o quê? É a parte da luz que se transforma em outro tipo de energia. É o que ocorre, por exemplo, nos aquecedores solares, né? Por exemplo, a luz do sol bate naquele aquecedor e ele absorve aquela luz. A luz solar, ela não volta mais, ela é totalmente absorvida e, por exemplo, aquece ali a água da caixa d'água daquela casa, ou aquece ali uma piscina, né? Então, é totalmente absorvido. Então, nós vimos o quê? Que a absorção, o feixe de luz bate e ele não volta. A refração, ela bate, atravessa, e ela pode ser regular ou difusa. E nós vimos da reflexão, que ela bate e volta, e ela pode bater e voltar de uma forma regular ou bater e voltar de uma forma irregular, tá? Irregular e difusa é a mesma coisa, tá, gente? Então, a diferença dos três é essa. Então, agora, ó, vocês vão... Isso aí eu quero explicar para vocês. Raiza, você pode Oi. voltar no último slide só um minutinho? Tá bom. Sim. Esse daí? Aham. Obrigada, pode voltar se você quiser. Obrigada. Enviar também, tá? O slide lá no grupo para vocês. Aí, gente, eu quero explicar essa parte aí para vocês. Se vocês abrirem lá na página 305, vocês vão ver que tem um experimento aí para ser feito. Abre lá para vocês entenderem. Que vocês vão precisar de quê? Uma ponteira de laser e um CD. Mas como assim? O que é isso aí? Calma. Vocês vão precisar de aqueles lasers que vocês já devem ter até brincado, né? Sabe aqueles lasers que tem aquele pontinho vermelho? Sei. Aqueles lasers e CD ou DVD velho que esteja aí na sua casa, enfim, acumulando poeira. Então, vocês vão precisar disso para fazer esse experimento. Isso daí não é obrigatório, mas como eu fiz no bimestre passado com o sexto e com o sétimo ano, esse bimestre eu vou fazer com vocês. Eu distribuí alguns pontos extras, porque como a gente não está tendo as aulas presenciais, né, aquelas aulas de laboratório, estou tentando de alguma forma continuar dando essas aulas, mas eu não posso colocar algo obrigatório, porque pode ser que você não tenha esses materiais e não consiga comprar. Então, eu coloquei como ponto extra, que é o quê? A gente distribui 25 pontos por bimestre. Vamos supor, a Maria Eduarda, no quarto bimestre, ela vai conseguir, em 25, ela consegue 20 pontos. Se ela fizer essa atividade, eu vou colocar para ela, então, 21 pontos. Então, é como se eu estivesse dando um ponto extra. Lembrando, gente, é extra, tá? Não vou tirar ponto de quem não fizer. Então, quem quiser ganhar um ponto extra, vocês podem me enviar o quê? Vocês têm que fazer esse experimento e filmar. Então, vocês vão fazer em casa, filmar lá, vocês fazendo esse experimento. Um vídeo bem curtinho, que é um experimento simples, tá? Vocês vão me enviar o vídeo e a foto das perguntas respondidas. Até sexta-feira que vem. Até dia 16. Quem me enviar o vídeo e as questões respondidas, ganha, então, esse ponto extra, tá bom? Entenderam? Tá joia, beleza. Então, vocês anotam aí, ó, página 325. Vamos supor, Maria Eduarda fechou o quarto bimestre. Professora, eu tirei 25 e meu ponto extra. Eu não tenho como te dar para Maria Eduarda 26, tá? Aí pode ser para mim. Aí eu não tenho como distribuir esse ponto, tá, gente? Porque teve gente na outra sala que fechou e que queria o ponto extra. Aí eu já não posso fazer isso, não. Mas se você ficar com 24, Oi, tudo bem? você fica com 25. Oi, Maria, não tô te ouvindo. Você falou comigo? Não, Raiza, desculpa. Ah, tá. Então é isso, tá, gente? Vocês entenderam? Ô, Raiza, em vez do laser, pode ser uma lanterna, por exemplo? Ou não dá certo? Deixa eu pensar aqui. Pode fazer, talvez dê uma alteração nas respostas, mas não tem problema não. Pode ser com lanterna, tá? Pode ser.
Então é isso, gente. Nosso horário já esgotou aqui. Então, ó, terça-feira a gente vai continuar, tá? Fica de para casa essa atividade extra, se vocês puderem fazer, ok? Então, beijos para vocês. Até semana que vem. Tchau, professora. Eu tô na